Olá, gente, tudo bem? Saudações jurídicas para vocês. Hoje nós vamos falar de um caso triste, tá? Para alguns é o caso mais infame da Suprema Corte Americana. É o caso Dred Scott, tá? Quem era Dred Scott? Dred Scott era um escravo, casado com Harry Scott. Eles eram escravos lá, ele nasceu em 1799 e faleceu em 1858, tá? O caso foi decidido pela Suprema Corte em 1857. Vamos entender o que estava acontecendo em 1857? Gente, os Estados Unidos eram uma nação escravocrata, tá? Alguns estados eram escravistas, outros escravos proibiam a escravidão. E o que aconteceu? O dono do Dred Scott, o John Emerson, mudou-se para estados onde a escravidão era legal. Tá? Por exemplo, Illinois e Minnesota, e dentro do estado de Illinois estava o Wisconsin. Gente, o Dred Scott, mudando com o dono dele para outro estado, ele viveu nesses estados por algum tempo e como ele viveu nesse estado, ele acabou vivendo como livre. Ele era escravo no seu estado de origem e nesse outro estado que ele mudou, ele era livre. E ele foi vivendo como livre e tal, até que o dono dele morreu e ele ficou para a esposa, que voltou para o estado origem, tá? Nesse momento, nós tínhamos um escravo que se tornou ex-escravo e voltou a ser escravo, né? Lembra um pouco aquele filme, né? 12 anos de escravidão. Gente, o Dred Scott fez o quê? Ele entrou na Suprema Corte, pedindo para a Suprema Corte quase que um direito adquirido. Olha que complicado. E por que isso é complicado? Não só por tratar de uma questão tão sensível como a escravidão, mas também por tratar e afrontar o federalismo americano. Porque, afinal, se nós temos os Estados Unidos da América com a Constituição americana, cada estado com a sua Constituição estadual e a sua Suprema Corte estadual. Este caso, ele colocou em xeque o sistema federalista americano. E para não causar, ou sob a alegação de não causar uma guerra, a Suprema Corte entendeu, no caso mais infame, no caso do Dred Scott, ela entendeu que ele não poderia ter ajuizado uma ação em um tribunal federal, já que as regras da cidadania não permitiam. Além disso, a Suprema Corte declarou que a residência temporária do Scott, fora do Missouri, onde a escravidão era admitida pelo compromisso no Missouri, não afetava a sua emancipação, já que o privaria impropriamente ao seu dono do direito de propriedade. Então, olha, gente, o que a Suprema Corte Americana falou? Bom que o direito muda, né? Ainda bem que nós não vivemos mais nessa época. Olha que absurdo. Ela disse que o Dred Scott, que os escravos eram coisas, e que coisas não podiam litigar, peticionar, ir a juízo. E que coisa que era, propriedade que era, se a propriedade fosse retirada da sua dona, que agora era a dona, a mulher do antigo dono dele, ela seria lesada na sua propriedade. É ou não é? Uma amostra que o nosso neoconstitucionalismo, o constitucionalismo do pós-Segunda Guerra Mundial, que favorece a dignidade da pessoa humana, é ou não é uma amostra da necessidade da valorização da dignidade da pessoa humana? Não é uma contradição em si mesmo da nação norte-americana, pautada pela liberdade, igualdade e fraternidade, ter postulado por tanto tempo a escravidão, desde a Declaração de Direitos da Virgínia, lá em 1776, a gente já podia falar em noções de igualdade e busca da felicidade. Por que perdurou tanto tempo, gente? Essa decisão é de 1857. Bom, caso infame, Dred Scott, em que foi considerado que a pessoa, o escravo, era uma propriedade.
Isso refletiu em período subsequente dos separados mais iguais, separate but equal, e veio a ser derrubado posteriormente, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Saudações jurídicas, até mais.